uma velocidade constante leva 10 segundos para ultrapassar outra, que também possui velocidade constante. Sabendo que cada carreta possui um comprimento de 20 metros, qual a diferença entre as velocidades delas? Muito tranquilo, olha só. Vamos representar aqui para a gente enxergar. Nós temos aqui duas carretas. E como a questão disse, uma carreta vai ultrapassar a outra, certo? Cada carreta tem 20 metros, beleza? Vou falar que essa aqui é a carreta A, então ela tem uma velocidade que vou chamar de VA. E essa daqui é a carreta B, vou falar que ela tem uma velocidade VB, tá bom? A gente sabe que o tempo de ultrapassagem, ele é de 10 segundos, beleza? Então olha só, galera, aqui representa, né, quando a ultrapassagem começa, que é quando a frente da carreta A encosta ali na traseira da carreta B, né? Estão alinhadas, certo? E quando que termina a ultrapassagem? Quando a traseira da carreta A chega na frente da carreta B, certo? Portanto, para a carreta B, qual distância A tem que percorrer? Ela vai ter que percorrer 40 metros, que é do final da carreta A até o início, não, contrário, né? Que é a distância do final da carreta A até a frente da carreta B, tá? Isso daí dá 40 metros. Então aqui eu vou resolver usando a ideia de velocidade relativa, acho que fica bem mais fácil, né? Vou pegar aqui a equação Deus vê tudo e vou colocar os valores da carreta A relativos à carreta B, ou seja, né, com que a carreta B enxerga, tá? A distância é 40 metros, né, para ter toda a ultrapassagem. Essa é a distância percorrida pela carreta A observada pela B, certo? Não é a distância que a carreta A vai percorrer com relação à superfície da Terra, que vai ser igual, né, a velocidade, vou colocar a velocidade relativa, né, a velocidade com que a carreta B enxerga A, que vai ser VA menos VB, vezes o tempo de ultrapassagem, que é de 10 segundos, como a questão disse. Só passar o 10 dividindo, fica VA menos VB igual a 40 por 10, que dá 4 metros por segundo. Isso é o que ele quer lá, a diferença entre as velocidades. Resposta letra A. Alguma dúvida aí, pessoal? Fácil, né? Dúvidas? Não, tranquilo. Essa aí eu achei que foi a mais de boa da prova. Ah, beleza. E impressionante, Matheus. Essa questão aqui, que você está falando, né, que acho que é a mais fácil, foi a questão da prova que a galera mais errou. Estranho isso, né? Sério? Sim, foi, Uhum. te mostra a estatística que essa aqui foi a questão que a galera mais errou. Acho que muita gente marcou aqui, não lembro qual que era. Questão 2. Uma pessoa correndo ultrapassa uma locomotiva com 150 metros de comprimento. Vamos representar aqui para a gente enxergar melhor. Está aqui a pessoa correndo. Essa aqui é a locomotiva que tem 150 metros de comprimento. Aqui a pessoa correndo, né, vai ultrapassar a locomotiva. Tá? E ele fala o seguinte: a velocidade da pessoa, tá? E aqui a velocidade da locomotiva. Ele fala o seguinte: a velocidade da pessoa, ela é 4/3 da velocidade do trem. Vamos colocar VL, velocidade da locomotiva, certo? Olha lá, VP igual a 4/3 de VL.
posso também escrever, claro, VL é igual a 3VP sobre 4. Tanto faz, né? Passei o 3 para lá, o 4 para cá. Então a gente tem que a velocidade da locomotiva é 3/4 da velocidade da pessoa. Tá bom? Em relação aos trilhos, qual a distância percorrida pela pessoa desde o instante em que alcança a locomotiva até o instante em que a ultrapassa? Agora a pergunta é diferente, né? A situação muito parecida aqui com a primeira, porém, na primeira a gente queria a velocidade relativa, né? A velocidade com que uma enxerga a outra, que é a diferença entre as velocidades. Aqui não. Aqui nós queremos a distância percorrida pela pessoa com relação aos trilhos, com relação à superfície da Terra, entende? E não com relação à locomotiva. Se fosse com relação à locomotiva, a resposta seria 150, óbvio, né? Então, beleza. Como é que a gente faz isso? Eu vou jogar os valores aqui na equação Deus vê tudo, utilizando, mais uma vez, os valores relativos, porque o tempo é o mesmo, né? O tempo com relação à carreta, com relação aos trilhos, o tempo de ultrapassagem é o mesmo. Então, assim, eu descubro o tempo e depois a distância percorrida pela pessoa com relação aos trilhos. Então, fica, ó, a distância percorrida pela pessoa com relação à carreta é de 150 metros, certo? Que vai ser igual. A velocidade vai ser a relativa, né? A velocidade com que a locomotiva enxerga a pessoa, que é a velocidade da pessoa menos a velocidade da locomotiva, tá? Vezes o tempo de ultrapassagem, que é o que a gente quer. Tranquilo? Então fica, o tempo vai ser igual a 150 dividido pela velocidade da pessoa menos a velocidade da locomotiva, que vai ser 150 dividido. Qual a velocidade da pessoa? Como a gente sabe, a velocidade da pessoa é 4/3 de VL, ou VL igual a 3/4 de VP. Então, posso escrever VP menos velocidade locomotiva é 3/4 da velocidade da pessoa, certo? Então, fica 150 sobre essa subtração aqui. A gente pode, a subtração de fração, né? Você pode fazer mínimo de comum, né? Do jeito que você quiser. Como que eu gosto de resolver? Eu prefiro colocar aqui, ó, 4 sobre 4. Por quê? 4 dividido por 4 dá 1. Então não mudei nada. Concorda comigo? Mas por que, professor, você vai fazer isso? Porque assim os denominadores ficam iguais, tá vendo? 4 e 4. Aí é só subtrair o numerador. 4 menos 3 dá 1. Então sobra o quê? 150 dividido por VP sobre 4. 4 menos 3 dá 1. Beleza? Que é a mesma coisa que uma divisão de fração, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que é 4 sobre VP, que é a mesma coisa que 600 sobre VP. Tá? Isso aí é o tempo que leva para a pessoa passar a carreta. 600 sobre VP, mas não é o que a gente quer. Nós queremos a distância percorrida pela pessoa. Aí agora é só aplicar Deus vê tudo e está pronto. Ó. Deus vê tudo. A distância percorrida pela pessoa vai ser a velocidade da pessoa, que é VP, certo? Vezes o tempo de ultrapassagem, que acabamos de descobrir, é 600 dividido por VP. Pronto. VP vezes sobre VP dá 1. Isso daí vai dar 600 metros. Resposta letra E. Beleza, gente? Dúvidas? Sem dúvidas? Estão acompanhando aí, pessoal? Por enquanto, sem dúvidas. Então tá. Questão 3.
Duas composições ferroviárias partem em instantes diferentes de dois locais situados em uma ferrovia. A locomotiva B parte da cidade X. Vamos desenhando aqui para a gente enxergar o que está acontecendo. Ó. A locomotiva B, ela parte da cidade X com destino à cidade Y. E a locomotiva A da cidade Y com destino a X. Então tá aí, elas têm sentidos contrários, tá bom? O gráfico representa as posições das duas locomotivas em função do tempo, tendo como origem a cidade X. A origem, a posição 0 é no X, tá? E a gente pode ver aqui, ó, que a locomotiva B, né, que é essa daqui, ó, de azul, ela parte no instante 4 horas, tá? Lá da posição 0, certo? Aqui, ó, posição 0, que é onde está a cidade X. Enquanto que a locomotiva A, ela parte da posição 720. Então, aqui é o 720, a cidade Y, né? 720 quilômetros. E ela parte no instante 6 horas. Beleza? Considerando a situação descrita, em qual posição as locomotivas se cruzam? Tem várias formas de resolver esse problema, né? Você pode encontrar as funções matemáticas que descrevem esses gráficos, a posição em função do tempo de cada locomotiva. Depois que você descobrir essas funções, você iguala as duas. Quando você igualar as duas, você vai descobrir o tempo. Esse cara aqui, ó, o tempo, né, que as duas estão na mesma posição. Depois você pega esse tempo, joga na função e descobre a posição que elas estão. É uma maneira, dá mais trabalho, né? Você vai ter que achar a equação e tal. Uma outra forma, a gente pensar o seguinte, ó. Elas têm que percorrer 720 quilômetros, né? Ou melhor, desculpa. A distância entre elas é de 720 quilômetros. Vamos descobrir as velocidades das locomotivas, porque aí fica mais fácil, né? Como que a gente descobre as velocidades? A gente pega um triângulo, lembra? Quando a velocidade é constante, que é esse caso aqui, a gente pega um triângulo. Pode ser esse aqui, pode ser outro triângulo, desde que você tenha os valores, né? Aí você pega a altura e divide pela base. Então, ó, a velocidade da locomotiva A, da B, né? A B que é de azul. Da B vai ser a distância percorrida por ela, que é 720, dividido por 16 menos 4, que dá 12, certo? Isso daí dá 60 quilômetros por hora. Essa é a velocidade da locomotiva B. Deixa eu colocar de azul aqui, para fazer referência à locomotiva B. Agora a locomotiva A. Ela eu vou fazer de vermelho. A velocidade da A, gente pega um triângulo, né? Vamos pegar aqui, ó, esse aqui, ó. Aqui vai ser negativo, né? Porque a inclinação é negativa, certo? Então ela anda 720 dividido pela base aqui, ó, que é 12 também. Mas aqui tem que dar negativo, porque a inclinação é negativa, né? Isso daí dá menos 60 quilômetros por hora. Uma é positiva, outra é negativa, porque elas estão indo em sentidos contrários, né? Uma está voltando e a outra está indo. Beleza? Então elas têm velocidades iguais. Olha só que legal. Se elas saíssem no mesmo tempo, vamos supor, se elas partissem no mesmo instante, onde elas iriam encontrar? Na metade. Concorda comigo? Por que que eu posso falar que é metade? Porque as velocidades delas são iguais. Então elas iam encontrar na metade do caminho. Só que elas não saem no mesmo instante.
Então vamos pensar assim, ó. Olha só. A distância que a locomotiva B vai percorrer enquanto a locomotiva A fica parada vai ser de 120 quilômetros. Por quê? A locomotiva A está parada, a B já está andando, porque a B saiu às 4 horas, certo? Só depois de 2 horas é que a locomotiva A vai começar a andar. Então, quando a locomotiva A começa a andar, qual a distância entre elas? Aqui era a origem, né? O ponto X. Ó. A locomotiva B ela vai ter percorrido 120 quilômetros. Por quê? Ela percorre 60 quilômetros por hora. Cada hora é 60 quilômetros. Se ela já está andando 2 horas, enquanto a B está parada, significa que ela andou 120 quilômetros. Concorda comigo? Cada hora é 60, 2 horas, 120, né? E a outra está lá no 720. Então, qual a distância entre elas quando a locomotiva B começa a andar? A distância entre elas é de 600 quilômetros. Certo? Era 720, uma já andou 120, então a distância entre elas é de 600 quilômetros. Né? E elas, como têm velocidades iguais, elas vão encontrar no meio desses 600, não no meio dos 720, né? No meio dos 600, que é 300. Concorda comigo que as velocidades são iguais? Então, qual que é a posição do encontro? Olha a locomotiva B, ela andou 120, depois andou 300, certo? Significa que ela andou no total 420 quilômetros. Então, resposta letra C, 420 quilômetros. Dúvidas, pessoal? Isso é uma forma de resolver, tá? Tem várias outras. Pode fazer a função, depois se vocês quiserem, a gente pode até fazer para você ver como que é. Ficou alguma dúvida aí? O Rian mandou aqui, ó. Pode fazer usando função? Claro, Rian. Mas, Rian, você está me perguntando se eu posso fazer ou se poderia resolver a questão usando função? Ah, claro. Né? Vamos lá então, vamos resolver aqui, Rian, usando as funções, tá? Bom, as duas locomotivas, né, o movimento delas é descrito por uma função linear. Por exemplo, da azul, S de t igual a AT mais B. Tá? Todas as duas têm esse formato AT mais B, que é a que nós estudamos, que é a que representa uma reta, né? Sendo o A velocidade, o coeficiente angular, e o B a posição inicial. Tá? E a gente já sabe a velocidade da azul da locomotiva B. É de 60 km por hora. Então fica 60 vezes T mais B. Né? O A é o 60, o coeficiente angular. Tá? Isso daí na locomotiva B. Para a gente ter a função completa, a gente precisa do coeficiente B. Tá? E como a gente descobre esse coeficiente B? Só se jogar um valor aqui que você tem no gráfico, qualquer um. Por exemplo, aqui eu vou jogar, acho que o mais fácil seria esse aqui, ó. A posição ela é 0 quando o tempo é 4 horas. Olha lá, o 4, tá vendo? A posição 0, tempo 4. Então fica 0 igual a 60 vezes 4 mais B. Isso daí vai dar 240. Passa subtraindo, isso é igual a B. Então B é menos 240. Então a função ela é S de t, isso aí da locomotiva B, tá? É igual a 60t menos 240. Pronto aí, ó. A função da locomotiva B tá aí. E da A, vamos fazer o mesmo processo para descobrir o da A. Vamos lá. A gente faz assim, ó.
a função da locomotiva A vai ser menos 60t, que é a velocidade, só que a dela é negativa, né? Inclinação negativa, mais b. De novo, a gente tem que descobrir o b aqui, o coeficiente linear, tá? Vamos jogar um valor aqui, olha lá. Quando o tempo é 6, a posição é 720. Então eu posso falar, ó. Ou se quiser também, acho que esse outro aqui vai ficar mais fácil, quer ver? Ó? Quando o tempo é 18, a posição é 0. Então fica 0 é igual a menos 60 vezes 18 mais b. Tá? 60 vezes 18 dá 1080. Passa somando, né? Está subtraindo, passa somando. Fica b igual a 1080. Então a função ela é do tipo S de t de A igual a menos 60t mais 1080. Pronto. Essa é a função matemática da locomotiva A. E agora que a gente tem as duas funções, cara, a gente acha o que quiser. Né? A etapa mais difícil foi feita. Por exemplo, em qual instante elas encontram? Que é esse aqui, ó, no gráfico. Para descobrir esse tempo, a gente iguala as duas. Basta fazer 60t menos 240 igual a menos 60t mais 1080. Passa para lá esse 60t, vai dar 120t, que é igual a 1080 mais 240. 1080 mais 240. Esse 120 você passa dividindo, fica 1080 mais 240 dividido por 120, tá? Pode cortar aqui, ó. Né? Fica 108 mais 24. Isso daí vai dar 1032, não, 132, né? Dividido por 12, você vai dar 11. 11 segundos. Ó, segundos não, desculpa, horas. 11 horas. Então esse ponto aqui, ó, é o 11. Tá vendo? Esse é o 11. Agora a gente descobre a posição como? Só pegar esse 11 e substituir em uma das funções, qualquer uma que você quiser. Por exemplo, vou pegar aqui a função B. Vai ficar assim, ó, a posição de 11 é igual a 60 vezes 11, que é o tempo, né? Menos 240. Isso daí vai dar nossos 420, que é esse ponto aqui, ó. 420. Tranquilos? Beleza, Rian? Alguma pergunta aí, meu querido? Beleza. Próxima questão. O veículo possui velocidade de 80 km por hora em linha reta quando o motorista observa uma placa indicando um radar à frente cuja velocidade máxima permitida é de 40 km por hora. Então imagina, o carro está lá andando, né, com uma velocidade de 80 km por hora. Quando o motorista... Aí aqui tem uma placa que avisa que lá na frente tem um radar, que a velocidade permitida é de 40 km por hora. Certo? O gráfico abaixo representa a velocidade do carro em função do tempo desde o instante em que os freios foram acionados até o instante de passagem pelo radar. Aí está aqui o gráfico. Sendo que a distância entre o local em que os freios foram acionados e o radar é de 40 metros, podemos verificar que... Aí ele fala aqui que o motorista pode ou não ser multado, né? Então vamos verificar aqui se ele vai ser ou não multado. Bom, senhores, ele tem que percorrer 40 metros e chegar numa velocidade de 40 km por hora. Aqui o gráfico mostra que ele atinge 40 km por hora depois de 3 segundos. Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente encontra essa área aqui, porque a área do gráfico velocidade por tempo te dá a distância percorrida.
E aí a gente descobre a distância que o carro percorreu para atingir a velocidade de 40 km por hora. Se ele tiver percorrido mais de 40 metros, ele foi multado, porque ele só atingiu 40 km por hora depois do radar. Se ele percorreu uma distância menor, ele não foi multado. Beleza? Então é simples, só calcular a área do gráfico, mais nada. Então a distância percorrida é a área do gráfico, que vai ser, a gente tem aqui um retângulo e um triângulo, né? Vamos fazer separado aqui. O do retângulo é base, que é 3, vezes a altura, que é 40 km por hora. Só que eu tenho que passar isso para metros por segundo, porque meu tempo está em segundos e a velocidade em quilômetros por hora. Para passar para metro por segundo é só dividir por 3,6. Então, base vezes altura te dá a área do retângulo. Mais a área do triângulo. Do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Tá? Novamente a base é 3. A altura também é 40, que é de 40 até 80. Só que agora a gente tem que dividir por 2, porque é um triângulo. E eu também tenho que dividir por 3,6 para passar para metro por segundo. Tá? Eu vou dar uma simplificada aqui. Fica assim, quer ver? Vamos simplificar aqui, ó. Por 3 vai dar 1. Aqui dá 1,2. Aqui também, ó, vai dar 1,2. Né? Dividir esse 40 por 2 aqui vai dar 20. Então fica, sobra D igual 40 por 1,2 mais 20 por 1,2. Isso dá 60 por 1,2. Tá? Que é a mesma coisa que 30 por 0,6. 30 por 6 dá 5, então isso daqui vai dar 50. 50 metros. O que isso significa? Que o carro só atinge 40 km por hora depois que ele percorre 50 metros. E agora, hein? Se a distância entre o radar e o momento em que ele pisa no freio é de 40 metros, e ele só atinge a velocidade limite da rodovia 10 metros depois, 50 metros, né? Ele vai ser multado. Então, resposta letra C, o motorista será multado, pois atinge a velocidade limite da rodovia 10 metros depois do radar. Beleza? Dúvidas? Dúvida aí, pessoal? O Fabrício, ele se dividiu por 3,6 para passar para metros por segundo, né? Exatamente, Arthur. Questão 5. Professor, só uma pergunta aqui, não relacionada à questão, mas à prova. Sim. Quanto que vale cada questão? 1 ponto. Quanto? Obrigado. É que a prova vale 6 pontos, você tem 6 questões, então 1 ponto cada um. Tá? Beleza. Questão 5. Falou, meu querido. Questão 5. Um móvel parte do ponto P em direção ao ponto Q. Do ponto P ao ponto X, ele desenvolve uma velocidade de 20 km por hora. E do ponto X ao Q, uma velocidade constante de 30 km por hora. Sabendo que a distância do ponto P ao X é 4/3 da distância entre X e Q, então se entre X e Q é D, entre P e X é 4/3 de D, certo? A velocidade média desenvolvida pelo automóvel foi de aproximadamente, a gente sabe que velocidade média é distância total sobre o tempo total, certo? Qual a distância total, galera? A distância total vai ser 4/3 de D mais D, certo? Para fazer essa soma de fração, você pode tirar o MMC do jeito que você quiser. Tem que fazer soma de fração, né? Eu prefiro fazer assim, ó. Colocar 3 ali, 3 ali. Porque 3 por 3 dá 1.
Então, meu número não muda nada. E assim, os denominadores ficam iguais. Aí é só somar o numerador. Certo? E 4 mais 3 dá 7. Então, isso é 7D sobre 3. Essa é a distância total. Agora falta o tempo total. O tempo total vai ser o tempo 1 mais o 2. O tempo 1 é do primeiro pedaço, tá? E o tempo 2 do segundo. E tempo é distância pela velocidade. Deus vê tudo, tá? Só passar a velocidade dividindo. Então fica o tempo 1 vai ser 4/3 de D, né? Porque a distância aqui, 4/3 de D que eu chamei. Para não ficar D e D, pode pôr X também aqui se quiser. Acho que fica mais adequado se trocar o D por X, tá? Sobre a velocidade. E a velocidade do primeiro pedaço é de quanto? De 20. Beleza? A gente pode ajeitar isso daqui, né? Isso aqui é uma divisão de fração. A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, certo? Isso daí vai dar 4D sobre 60, simplifica por 4, por exemplo, né? Isso daí vai dar D por 15, certo? D por 15. Agora falta o tempo 2. Esse é o tempo 1. Agora a gente acha o tempo 2. O tempo 2 vai ser a distância pela velocidade, que é 30. Então é D sobre 30. Pronto aí. O tempo total, então, é a soma dos dois. Que vai ser D sobre 15 mais D sobre 30. Esse é o tempo total. Para fazer essa soma aqui, mais uma vez, pode fazer um MC do jeito que você quiser. Como que eu prefiro fazer? Eu vou... Aqui é 15, né? Mas eu vou pôr 30. E vou colocar o 2 aqui. Por quê? O 2 por 30 é 1 sobre 15. Então eu volto ao que eu tinha antes. Mas eu devo fazer isso para o denominador ficar igual 30 e 30. Sacou? Isso vai dar, então, 3D sobre 30. Simplifica aqui, dá D sobre 10. Tá? Pronto, a gente tem tudo. Agora é só descobrir a velocidade média. Velocidade média vai ser... Qual a distância total? A distância total é 7D sobre 3. Então, vamos pôr aqui. 7D sobre 3. Qual o tempo total? D sobre 10. Divisão de fração. Conserva a primeira, multiplica por inverso da segunda. Fica 7/3 de D vezes 10 sobre D. Corta D com D. Pronto. Isso dá 70 por 3, que é aproximadamente 23,3 km por hora. Resposta letra A. 23,3. Beleza? Dúvidas? Sem dúvidas? Então vamos para a última questão. Essa aqui é uma questão idêntica que estava na lista. Uma torneira situada a uma altura de 1 metro acima do solo pinga lentamente em intervalos de tempos iguais. Em um certo instante, as gotas apresentam a configuração mostrada na figura, sendo y a distância percorrida pela primeira gota a sair da torneira e x a distância percorrida pela segunda gota. A razão x sobre y, y sobre x é, em outras palavras, ele quer saber quantas vezes a distância percorrida pela primeira gotinha é maior do que a distância percorrida pela segunda gotinha, tá? Então basta a gente jogar na equação D igual a V0T mais AT2 sobre 2
que a gente descobre as distâncias percorridas. Divide uma pela outra e tem a resposta. Então fica, ó, a distância percorrida pela gotinha, a primeira gotinha, né, a Y, vamos chamar ela de Y, vai ser a velocidade inicial dela, que é 0. Por que é 0? Porque está pingando, né? A gota aparece na torneira e cai. E 0 vezes qualquer coisa dá 0. O Bernardo diz, parece que em todas as questões de torneira, de qualquer matéria de exatas, é difícil. Beleza. A aceleração é da gravidade, vou pôr G. Agora o tempo, eu vou colocar 2t. Por que 2t? Porque pinga em intervalos de tempos iguais. Então pinga uma vez, pinga duas, 2 tempos de cada pingo. Concorda comigo? Então vou pôr 2t. Ou seja, o tempo que passa para a primeira gotinha é o dobro do que passa para a segunda. E aqui tem que pôr o quadrado sobre 2, né? T2 sobre 2. Simplificando, isso daí dá G, 4t ao quadrado sobre 2. Simplifica de novo ali, ó. 4 com 2. Isso daí vai dar 2G T2. Agora vamos fazer o dx, a distância da gotinha x, tá? Novamente a velocidade inicial é 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0. A aceleração da gravidade. O tempo agora é t ao quadrado sobre 2. Pronto. Agora é só fazer uma dividida pela outra. Então, dy sobre dx vai ser igual a 2g t ao quadrado sobre g t2 sobre 2. A gente pode cortar aqui, ó, gt2 com gt2, aí sobra 2 dividido por 1 dividido por 2. Isso é uma divisão de fração. Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso dá 4, resposta letra D. Beleza, gente? Dúvidas?